Boa noite a todos, pessoal. Com imensa alegria, né, que a gente retorna aqui na casa para falar, para fazer uma reflexão com vocês hoje, né, sobre o orgulho e a vaidade, que a gente vai falar um pouquinho, e também trazer, né, a valorização da vida neste mês, né, do Setembro Amarelo, que a gente inicia a nossa proposta, né, de trabalharmos juntos para que o bem, o amor, a paz, a esperança reine sobre todos nós, para que possamos nos encaminhar para um mundo melhor, né? Um mundo de provas e expiações que nós estamos passando com bastante delicadeza, mas que vamos chegar ao mundo de regeneração, com certeza. Então a gente cumpre, né, nós, o dever neste momento que estamos aqui encarnados, de fazer o nosso melhor para que as pessoas que estão no desânimo de hoje, a gente possa levar um pouquinho de fé, de paz, de esperança. Então, para falarmos deste assunto, eu trago para vocês principalmente esse livrinho aqui, que eu me baseei um pouco nele, A Lei do Amor é o sobrevivente do suicídio. Esse livro, ele foi editado pela Federação Espírita Brasileira, pela nossa FEPES, né? E ele é do Cid Oliveira, é um amigo de Porto Alegre. E ele, então, se debruçou no estudo e em 2022 ele lançou esse livro. Então, aqui tem assim um alento, uns esclarecimentos muito importantes. Eu não vou me deter, né, aos detalhes do livro, porque não é possível. Mas, aqueles que tiverem curiosidade, depois a gente tem ele aqui, eu acho que com certeza, aqui na casa também, se vocês tiverem curiosidade. Tá bem? Então, para nós falarmos, né, e algumas partes eu trago do livro, alguma coisa mais simples. E no iniciozinho, na introdução, ele vai dizer assim para nós: vivemos momentos de elevadas incidências de sofrimentos e problemas existenciais, levando as pessoas em atentar a própria vida. Tá? Então ele traz já essa reflexão para nós no início, que é bem o que a gente está passando hoje, momentos difíceis. Tá? Nós aqui talvez não estejamos hoje com muitas dificuldades, mas sabemos, né, desde a pandemia, que vem se agravando cada dia que passa, os tormentos, os momentos difíceis. Tantas pessoas, depois pós-enchente, que ainda não conseguiram voltar para os seus lares, basta que a gente assista às redes sociais, aos jornais, tá? Então, como eu já falei, o tema, eu não vou entrar muito a fundo sobre suicídio, mas a gente vai falar sobre algumas causas, mas é principalmente trazer uma mensagem do Espírito lá no capítulo 11 do Evangelho, no 10 e no 11 do Evangelho, onde ele vai nos falar sobre um pouquinho, né, o que nós devemos, o que é o nosso dever aqui, para nós não entrarmos em momentos de desespero e aflição na nossa vida. E então vai dizer assim para nós que a vida é o patrimônio sagrado concedido por Deus para a evolução dos seres, capaz de sentirem sensações
perceber o mundo ao seu redor e de ter consciência dos próprios atos. Então, se Deus nos concedeu a vida, né, a gente tem que entender que cada um de nós traz o seu planejamento reencarnatório e o tempo, quem vai dizer para nós e vai nos dar é Deus, não somos nós. Então a gente tem que ter muita cautela em qualquer situação das nossas vidas e pensar sempre, porque sempre que nós elevarmos os nossos pensamentos a Deus, com certeza as más influências, os maus pensamentos vão desaparecer. Então nós sempre temos que ter muita certeza de que Deus, Ele está acima de tudo e de todas as coisas, e Ele é o nosso Pai, que sempre quer o nosso melhor. E jamais Ele vai colocar dificuldades na nossa vida que nós não possamos, né, suportar. Porque, como falamos do nosso planejamento reencarnatório, nós escolhemos essas dificuldades que estamos passando para o nosso melhoramento, o nosso aperfeiçoamento do nosso espírito. Porque senão nós viríamos, né, aqui para passeio só, né, só para... E a gente sabe que não é. Se nós estamos encarnados hoje, num mundo ainda de provas e expiações, é porque nós temos algumas... sementinha, alguma coisa que ficou lá atrás de outras encarnações, para nós buscar essa. E aqui nós temos que aceitar as provações que vêm para nós. Então, o Mestre Jesus, né, nos alerta para a convivência, a socialização das pessoas. Jesus acolhia a todos em uma demonstração de necessidade de que o espírito integra-se a viver em sociedade. E a única coisa que pede-nos é que cumpramos a lei do amor. E aí, para nós falar um pouquinho da lei do amor, que eu vou pegar lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, que vai falar da lei do amor. A caridade e amor pelo próximo, né? Que é a lei, aqui é a lei de justiça, amor e caridade. Então, nessa questão, o Allan Kardec vai perguntar para os espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus entendia? E a resposta dos espíritos é: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. O amor e a caridade são complemento da lei da justiça, pois amar ao próximo é fazê-lo todo o bem que pudermos e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentimento das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros. Então, para que nós possamos, né, conviver, viver em sociedade, como o Mestre Jesus vivia, nós temos que ter esses entendimentos. E então nós sabemos que a lei do amor é proferir a caridade. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente como um efeito moral, há também um efeito material. E a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos e nem das nossas perturbações materiais, né? Então, para buscar um pouquinho sobre o tema também de hoje,
Lá na questão 957 do Livro dos Espíritos, está bem marcadinho, chega na hora. Aqui. Então a questão 957 também vai, para quem também quiser mais informação sobre essa parte, né, do suicídio, sobre o que a doutrina espírita nos apresenta, o Livro dos Espíritos, nessa parte aqui, ele vai começar lá na questão 920. Em diante, ele vai falar bastante sobre as perturbações, o que a gente pode melhorar, o que são as aflições que nós vamos ter depois do desencarne, e também, né, na forma de suicídio também. Então, na questão 957, pergunta assim, ó, quais são, em geral, as consequências do suicídio em relação ao estado do espírito? Quais são as consequências do suicídio na relação ao estado do espírito? Como é que nós vamos nos sentir após um desencarne por suicídio? As consequências, os benfeitores respondem para Allan Kardec, né? As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penas fixas em todos os casos. São sempre relativas às causas que o produziram. Mas há uma consequência ao qual o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Além disso, o destino não é o mesmo para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam o erro imediatamente, outros numa nova existência que será pior do que aquela cujo foi interrompida. Então, meus amigos, quando então se cessa a vida por esses episódios de suicídio, e quando a gente fala aqui em suicídio, eu estava aí estudando e lendo e percebendo como o suicídio não é só a gente às vezes tirar a própria vida de um momento para o outro, né? Claro que esses são os mais dolorosos, mas a gente, quando não se cuida, não cuida do nosso corpo físico, automaticamente nós vamos nos suicidando dia a dia. Como a gente tem alguns vícios, né, que a gente sabe que faz mal para a saúde, e são todos os vícios que a gente tem assim em mente, a gente também, às vezes, quando nós não nos cuidamos, quando estamos dirigindo, quando nós infringimos as leis materiais. Porque se tem leis materiais para serem cumpridas e nós descumprimos, nós estamos, né, trazendo alguns transtornos para nós e para o nosso corpo e para o nosso espírito automaticamente. E aí a gente fica, às vezes a gente assiste no trânsito principalmente, né, pais carregando as crianças no banco da frente, que sabemos que uma criança solta dentro de um banco, qualquer uma freada, qualquer uma batida, por mais leve que ela seja, a causa é muito grande. Então tem muitas coisas que nós fizemos ainda, porque nós todos ainda estamos aqui, né, encarnados, e cometemos alguns atos ilícitos. Então é normal, é comum, mas que cada dia nós estamos sendo chamados a nos melhorar, a nos preocupar com, às vezes, são pequenas coisas que nós precisamos modificar no nosso dia a dia.
com os nossos familiares, com os nossos conhecidos. Porque, às vezes, acontecem essas algumas tragédias que poderiam ser evitadas, não é? Então, agora passando mais um passinho à frente, essa mensagem que eu estava falando até agora está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Essas reflexões que eu trouxe, principalmente a lei do amor, capítulo 10 do Evangelho, vai trazer muito bem essa parte. E aí, vamos então refletir um pouquinho sobre a vaidade e o orgulho que está presente então até os dias de hoje, né? E tem a ver com o suicídio, que é o que vai trazer o livro. E aí eu vou ler, vou tomar também para ler aqui do livro, só essa partezinha do orgulho e da vaidade. Porque, de certo, vocês estão pensando, mas será que tem a ver o orgulho e a vaidade com o suicídio? E aí, aqui o Iraci traz para nós que do código do samurai, que ele fala aqui, ele diz assim, ó, tenha compaixão, ajude os seus companheiros em qualquer oportunidade. Se a oportunidade não surge, saia do seu caminho para encontrá-la. Código samurai. E aí ele vai falar assim depois para nós. No passado, havia suicídios por questões de honra, a exemplo dos chefes samurais, que quando perdiam a batalha ou a guerra, tiravam a própria vida, por se sentirem fracassados e não aceitarem a possibilidade de ficarem à mercê dos inimigos, ou por não suportarem a sensação de vergonha perante a família e a comunidade. Naquelas situações, segundo as tradições do Japão imperial, o ato do suicídio era considerado um gesto de honradez. Convém destacar que esse tipo de crença ou costume não era exclusivo do povo japonês, pois acontecia em muitas outras culturas. E mesmo em nossos dias, em decorrência de equivocados apelos culturais em defesa da honra, ou mesmo por motivos religiosos, em que algumas autoridades ainda cometem esse tipo de ato, principalmente ao serem envolvidos em escândalos que os envergonham perante a família e a sociedade. Nos tempos bíblicos, também encontramos alguns casos de suicídios de reis, decorrentes de situações consideradas muito constrangedoras, a ponto de pedirem a seus servos para lhes abreviar a vida, atendendo ser essa a saída honrosa e correta, a exemplo do suicídio dos reis. Abimeleque e Judas, relatados no Velho e Novo Testamento. Esses casos revelam, na verdade, a predominância do orgulho e da vaidade. Então, meus amigos, a gente vai ver que é uma questão também cultural ainda, a questão do suicídio pelo orgulho e a vaidade. E nós sabemos, né, que são, então, graves ainda, porque nós, como espíritos imortais que somos, nós vamos, né, estamos vindo ainda temos no nosso, talvez eu possa dizer assim, no nosso perispírito lá, ainda de quando, talvez algum dia, alguns anos atrás, a gente talvez passasse por essa situação de suicídio. E que não é diferente, porque ele nos traz aqui
Viraci nos traz aqui que ainda nos dias de hoje acontece, e a gente sabe o que acontece. Quantas vezes a gente veja algumas pessoas que de um momento para o outro perde a sua influência financeira, alguma coisa lhe acontece e aí fica com vergonha e às vezes comete suicídio. Então, esse é um chamado para nós prestarmos atenção que esse tempo passou e que agora nós estamos num outro momento e que nós precisamos realmente sair daquele mundo, daquele pensamento de que não há outra maneira a não ser terminar com a nossa vida. E não é assim. Porque sabemos, como disse lá no Livro dos Espíritos, depois que nós desencarnarmos em momentos turbulentos, não vai mudar muito para nós. A dificuldade de como continuar no plano espiritual, no mundo espiritual, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, assim, vai continuar falando, o que diz para nós. A vaidade e o orgulho são coisas diferentes, embora as palavras sejam frequentemente usadas como sinônimos. Uma pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. O orgulho se relaciona mais com a opinião que temos de nós mesmos e a vaidade com que desejaríamos que os outros pensassem de nós. Então nós temos que ter muito cuidado, né, com essa tal da vaidade, porque também nos leva, né, de repente a gente tem um status e daqui a pouco a gente não consegue mais manter, né? E aí a gente se atrapalha. A gente também, às vezes, a questão de beleza, né? A gente tinha um corpo, tinha uma beleza, vamos dizer, mas, né? E aí a gente vai ficando com mais idade e vai mudando. E a gente precisa se aceitar, né? Porque faz parte da nossa vida. Nós nascemos, nós vamos desenvolvendo e isso vai acontecendo com todos nós. Então nós temos que ter muito cuidado também com esse tipo de vaidade e não nos preocuparmos tanto com o pensamento dos outros. Temos que nós pensarmos em nós, né? Pensarmos como é que nós estamos. Eu sou bem passada do horário. É bem assim. Mas isso é uma pessoa não é muito grande, ela demora. Obrigada, então tá. Então agora nós vamos ver no capítulo 7, na verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na Instrução dos Espíritos, o bispo Adolfo de Argel Marmedes, 1862, ele deu essa comunicação para Allan Kardec. E olha como ela é importante para nós nos dias de hoje. Eu vou tentar me alongar um pouquinho. É 30 minutos, né? Eu com licença aqui no meio. Então, tá. Então vamos lá, porque senão eu vou me atrapalhar mais ainda. Então ele diz assim, isso é um espírito falando para nós. Porque Allan Kardec conseguiu, né, no Evangelho trazer os espíritos a dar as comunicações para nós de como eles estavam vivendo lá e como é que eles viam nós aqui, né? Então o bispo vai dizer assim para nós: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar,
a quem culpar, senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os nossos males. Ele disse aqui os vossos, mas são os nossos, né? Aplicai-vos, portanto, em destruí-los, se não lhes quiserdes perpetuar as funestas consequências. Então nós temos que nos dedicar em destruir o orgulho que nós ainda temos. Um único meio que se vos oferece para isso mas infalível, é tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei de Cristo. Lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Então, para que nós consigamos sair desse momento do nosso orgulho e tal, nós temos então que nos apegarmos ao Mestre Jesus, aos ensinamentos dele. Porque a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos, a verdade, né? De que o que toca o coração, porque fazeis do vício na opulência o objeto das vossas adulações, ao passo que desenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem. Todas as atenções são para ele, enquanto o homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se designa todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possui ou pelo nome de que usam, que interesse pode eles ter em se corrigirem de seus defeitos? O orgulho é terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus próprios méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão cegueira! Pois, então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuirais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendrem. Então aqui está dizendo, né? Ele já está trazendo para nós, ele trouxe para nós há tanto tempo atrás esse Espírito, exatamente o que nós falamos hoje. Qual que é a diferença depois que nós desencarnarmos do rico e do pobre? E nós temos também no próprio Evangelho as declarações, né, das rainhas e reis que desencarnaram e que quando
chegaram lá, súditos estavam lá em cima e eles aqui, né, mais embaixo, pedindo, né, socorro a eles. Então a gente sabe que a gente somos todos iguais. Então não adianta termos orgulho, vaidade, porque quando desencarnarmos, seja ela em qual situação, o nosso envoltório, que é o nosso corpo, é o mesmo. O que vai nos manter, o que vai nos elevar, o que vai melhorar o nosso caminho do outro lado do além-túmulo é a nossa moral, é o que nós fizemos de bom, não é? E aí ele ainda diz mais assim, ó, pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra. Ele está dizendo, né, que ele não vive mais aqui. Então, ele está pedindo que a gente abra os olhos, né, à luz, que nós enxerguem a luz. E que te vem chamar ao cumprimento dos deveres reais. E eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas das vossas passageiras existências são mesquinhas a par da eternidade, e dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos será também o mais amado do céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante ao Eterno. E ainda ele vai dizer mais um pouquinho assim para nós. Dar-se-ia o inverso, se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas porque deixaste que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Porque há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão. Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Então, quando nós lemos isso aqui, a gente pensa, né, que a gente, os desastres que têm acontecido conosco, né? Será que não, se a gente parar para pensar de algum modo, será que essas pessoas que desencarnaram nessas calamidades que houveram agora, também não seriam alguns responsáveis, não seriam também suicidas, né? Porque aqui está dizendo para nós que nós somos responsáveis pelos acontecimentos que nós estamos passando. Então, quando a gente ouve que alguém se suicidou ou que aconteceu uma tragédia, algumas coisas, a gente tem que pensar. As preces em radiações hoje que trazia, né? Muita prece nós precisamos fazer desses nossos irmãos, principalmente para os suicidas de todas as suas formas em gerais, né? E agora, para encerrar, o nosso irmão ainda vai nos dizer assim: não esqueçais
tais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima. Porquanto Deus deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sobre os golpes de que quando em quando lhe desfere no orgulho para os advertir. Mas no lugar de se humilharem, eles se revoltam. E então, cheia a medida, Deus nos abate completamente, e tanto mais horrível lhe é essa queda, quanto mais alto haja subido. Então, meus amigos, a nossa fala era essa, bem simples, bem humilde, que nem eu, tá? Mas é com carinho, com amor que eu trago para vocês esse pouquinho de conhecimento que a doutrina espírita traz para nós sobre o suicídio. Agora, né, eu volto a dizer para vocês que tem muitas obras, muitos livros, não só espíritas, que vão trazer mais esclarecimento. Então, se alguém tem alguma dificuldade, já soube que alguém tem necessidade de esclarecimento sobre esse assunto, ele é muito importante, né? Nós temos o CVV, nós temos agora a FEB, Federação Espírita Brasileira, tem um trabalho de atendimento fraterno online, no 0800, aonde a gente tem um atendimento das 6 da manhã até a meia-noite. Então, depois eu acho que eu passo para vocês, eu tenho o folderzinho da FEB com o número, com 0800, aonde a gente já está em quase 500 atendentes fraternos trabalhando. E tem momentos a gente está divididos em turmas, em escala, né? Que às vezes nas nossas escalas de 10 atendentes não dão conta de atender as ligações. Então, a gente também tem o CVV. Eu não trouxe, né, os números, mas é importante que depois o Leandro traga esses números e deixar passar também, né? Que é importante que a gente às vezes precisa, quem está nesse caminho, quem está, né, tentando tirar a sua própria vida, que a gente informe, peça que essas pessoas procurem, às vezes uma fala, né, um carinho, alguma coisa está precisando, e às vezes a gente pode socorrer o irmão, que é a nossa caridade, é o que nós podemos fazer, que é o que a lição, que a lei do amor traz para nós, que é o principal que vai nos salvar todas as vidas, é a lei do amor. E a lei do amor é fazer a caridade, fazer o outro para aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Certo? Muito obrigada. Um beijão para vocês.